BH Invisível, com Gustavo Ziller. Olá, Belo Horizonte do meu coração, está começando mais um programa da terceira temporada de BH Invisível, gravado ao vivo e aberto ao público na Central. Ao vivo porque o que a turma está escutando hoje na rádio já passou, né? Não, trinca de convidados aqui na minha frente. Hoje a gente vai falar da BH dos jovens, ou seria BH dos millennials, a gente discute isso daqui a pouco, mas antes eu vou apresentar quem está aqui na mesa da Central comigo hoje. A gente tem a Luana Abreu, que é videomaker e fotógrafa de eventos e de iniciativas de cunho social. Além das lentes, ela atua como conselheira municipal das juventudes pelo Conjuve. É isso mesmo, Luana? Conjuvem. Ela é ativista do MAPA Educação Minas Gerais e participante da Comissão das Juventudes da escola onde estuda, o Colégio Marista. Para engrossar o currículo, ano passado a Luana participou de um curso de sustentabilidade e inovação na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Luana ainda é coautora do Almanaque Juvenil de Educação. Na minha frente, o fotógrafo da semana. Muito bem, Luiz Henrique Soares. Ele tem 17 anos, é aprendiz do SEDUC Virgílio Hesse, atualmente está finalizando o ensino médio e conciliando escola e trabalho. Luiz gosta de conhecer um pouco de tudo, culturas, lugares e pessoas, e gosta muito de estudar e de fazer as pessoas sorrirem, é isso? Correto. Gostei dessa frase, fazer as pessoas sorrirem, muito bom. E do meu lado esquerdo, a Isabela Rodsil. Falei seu sobrenome corretamente, Isa? Tá certo. Então tá certo. Isabela tem 17 anos e é emancipada. Moradora do aglomerado da Serra, ela atua hoje como designer e social media do Centro Cultural lá da Favelinha. Um beijo no Cadu dos Anjos. Ela é uma das cabeças do projeto Remexe Favelinha, do qual falaremos daqui a pouco um pouquinho mais. Além disso, ela é também modelo e dançarina de Vogue. Em 2018, começou a trabalhar como designer na joalheria Mama Coca, na Casa Sapucaí. Caramba, o currículo de vocês três é invejável. E vocês têm 17 anos de idade, é isso? Sim. Deixa eu começar com você, Luiz. Me conta uma coisa. Como que você se diverte por Belo Horizonte? Então, eu faço meio que tours por bibliotecas disponíveis para mim. Como eu disse, eu gosto de aprender muito, né? Conhecer culturas, visitar museus e, assim, tem o CRJ aqui do lado e eu gosto muito de ir para lá porque é um lugar que, além de eu ter a arte, eu também tenho o estudo ali do lado, que é a biblioteca que está disponível para mim. E tudo que eu preciso, assim, em vista para poder crescer como pessoa, em cada lado que eu olho em Belo Horizonte eu consigo achar. Que legal, entende? Cara. E você é um garimpador, vou inventar essa palavra, sim, de bibliotecas por Belo Horizonte. Sim, acredito que sim. Eu conheço poucas atualmente, mas eu gosto de explorar. Me fala uma que o tempo que eu tiver disponível eu vou estar visitando. Você se joga lá dentro. Sim. A sua diversão é a leitura. Sim. Aí tá certo. Isa, me conta um pouquinho, como que você se diverte por essa cidade? Aos 17 anos de idade, Isa. Então, eu não sou rolezeira de ir para todos os rolês de BH, mas meus rolês são sempre dentro da comunidade. Para mim, os melhores rolês estão lá dentro. É rolês que tem cultura diversificada, que é para todo mundo e que tem muito aprendizado, sabe? Respeito também. E você, basicamente, o que está acontecendo no aglomerado, você está envolvida? Sim. Engraçado, Então. Interessante, e eu quero discutir isso com você um pouquinho mais ainda. Engraçado porque, assim, muitas vezes a gente fica pensando no que fazer no centro da cidade, para ir para, né? E isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho. Luana, e você? O que você faz para se divertir nessa terrinha boa? Bom, então, eu gosto muito de sair, assim, eu costumo brincar que BH é a cidade que é carnaval o ano inteiro. E acho que isso é muito bom para os jovens, porque BH tem muitas festas na rua. Então tem muita coisa acontecendo na rua, então não é um espaço fechado que a gente é impedido de entrar. Então a gente está podendo estar em todos os espaços ao mesmo tempo. Eu vou muito lá na Serra também, admito os rolês da Favelinha são os melhores que tem mesmo. Mas eu acho que é isso, eu acho que é ocupar espaços diferentes e com pessoas diferentes e que a gente possa se encontrar e encontrar pessoas. Você se sente bem-vinda na Serra? Sim, sempre. Sempre? Sempre. Não tem nenhum tipo de problema? Nunca tive até hoje. E você se sente bem-vinda no centro de Belo Horizonte? Véi, demais. Eu trabalho aqui na Sapucaí, que é perto, e rolês que acontecem lá na rua Sapucaí são sempre muito legais.
E eu me sinto... Nunca teve problema nunca nenhum? tive problema. No que diz respeito à mobilidade, porque quando a gente está falando de deslocamento para o aglomerado da Serra, deslocamento para o centro de Belo Horizonte, Sim. Luiz, qual que é a sua experiência com isso? Quando você falou do CCJ aqui do lado, mobilidade para você é um problema nessa cidade? Para um cara que está com a tua idade, 17 anos, e quer ir e vir nessa cidade, Sim. é um problema? Atualmente é quase que um problema meio que resolvível, vamos dizer assim, porque tem o acesso ao metrô, né, que fica muito perto, mas nem sempre é o mais viável para mim, dependendo, porque a minha casa da estação é um pouco longe, só que tem um ônibus que se eu pegar outro ônibus e eu pegando outro ônibus eu consigo chegar, entendeu? E assim, é um pouco complicado, porque se fosse uma outra pessoa que não morasse no local, por exemplo, fosse de lá para cá, ia ficar meio confusa, se perder no caminho. Poderia ser um pouco mais acessível, mais, vamos dizer assim, transitável para o jovem. Vamos colocar em perspectiva para o ouvinte de BH Invisível e da Band News FM. O que é de lá para cá? Onde você vive em Belo Horizonte e para cá é aonde? Só para a gente fazer esse mapa na cabeça. No caso, tipo, Jardim Vitória, minha quebrada, Vila Maria, mais conhecido como Poca City. Boa. De lá para cá, no CRJ, que é o centrão de BH, né? No caso. Entendi. Aí são 3 busão. Sim. E já dá um problema, né? Sim. Que no seu caso não é, porque você está pertinho aqui, a serra é quase centro-sul, Sim. é um busão para descer para cá, né? E metrô também, rapidão, estação Santa Teresa ali, 15 minutos você chega e o metrô você pega e desce, você tá aqui, sim, sabe? É muito rápido. Vocês sentem que esse problema de distância em Belo Horizonte reflete no dia a dia de vocês? Muitos estudantes no Cefet, por exemplo, que está ali na Avenida Amazonas, tem gente estudando por todas as regionais e muitas vezes a vida de uma pessoa com 17 anos se resume àquele mundo ali da regional. Isso é um problema, Luana? Eu acho que eu enxergo muito como um problema muito meu, acho que minha cabeça fica muito fechada na Centro-Sul, eu acabo que meus rolês são por aqui, a Serra é meio Centro-Sul também, mas então eu acho que o problema de mobilidade que acaba que tem, eu gosto muito de andar de bicicleta e BH é uma cidade muito íngreme, então é muito difícil deslocar, assim, tentando fazer esse deslocamento diferente, é difícil, não tem ciclovia, mas ter essa visão assim de amplitude, eu comecei a ter muito essa ideia quando eu comecei a participar do conselho e vi que porque tem a divisão das 9 regionais. E aí você falou assim, pô, Centro-Sul é uma das regionais de BH, sabe? A gente acaba que fica nesse dia a dia, pelo menos eu fico muito nesse dia a dia, muito aqui, escola, casa, para onde eu tenho que ir, é muito próximo. Então a gente perde a noção de como que é pra galera que tem que pegar 3 ônibus para chegar no centro da cidade. Falando do conselho, o que uma conselheira municipal da juventude faz, Luana? Conta para o ouvinte da Band News. Bom, então, eu faço muito pouco tempo que eu entrei, né? A posse foi há poucos meses atrás, mas o conselho é uma ideia muito massa, assim, pelo menos pelo pouco que eu consegui viver disso, da gente poder realmente estar participando das decisões políticas para as juventudes em BH, da gente poder estar representando as diferentes juventudes. Então, tem gente de todo canto de BH, tem gente que se interessa por diferentes pautas e representa diferentes grupos de pessoas. Então, é essa ideia da gente poder estar contribuindo com essas políticas que são para nós, porque como é que você faz uma política para os jovens se você não pergunta para os jovens? Se você não recebe, você não nem um pouco, não escuta os jovens, não consulta, também não aceita que a gente possa dar ideias, tipo assim, chegar, se a gente fizer um projeto sobre isso, isso e isso. Por exemplo, rolou antes do carnaval, tava um tanto de treta que teve, inclusive na Sapucaí, de guarda municipal, com muitos jovens, principalmente negros, que são pegados ali, e rola briga sempre. Então, aí a ideia foi, a gente falou, esse é um problema, e aí, o que nós, enquanto juventude de BH, podemos fazer? A gente fez uma cartilha e distribuiu, tipo, como que eu reajo? Entendi. Então, acho que a gente tenta atuar onde é possível, mas é muito difícil, porque quando a gente trata de prefeitura, é muito burocrático. Então, acho que tentar atuar em todos os meios, eu acho que é um meio muito de representatividade. Uma pergunta para vocês 3 aqui, eu vou começar com a Isa respondendo. Não tem muito a ver com Belo Horizonte, mas tem a ver com a vida de uma pessoa que nasceu depois dos anos 2000 e que a minha geração, uma geração meio tiozão da Suquita, né, gosta de chamar de millennium e normalmente fala que vocês são a geração do mimimi. Você se sente pouco ouvida, Isa, por essa turma mais velha? E mesmo no aglomerado da Serra, é sua realidade? A galera não escuta a turma de 16, 17 anos?
Acho que os adultos, eles têm essa coisa de achar que jovem é muito rebelde, louco com as ideias, e acaba não dando tanta atenção para o jovem. Às vezes o jovem só precisa de um apoio da família, mas a família não dá um apoio, porque, sei lá, meu filho é louco, para que eu vou escutar ele? Mas não, os jovens de hoje têm muito, jovens inovadores, que têm ideias extraordinárias. Luana é uma jovem, assim, você é um exemplo para mim disso. Então, é essa coisa, os adultos precisam sim de ouvir os jovens. É necessário, né? É necessário, a ideia é Luiz, louca, mas dá certo no final. Com Sim. certeza, você se sente ouvido? No caso, não tanto, mas a minha ideia é compatível com a dela, porque, assim, a cultura que nós, dessa geração mimimi temos, ela não foi passada para a geração de vocês, né, geração tiozão. Porque eu acredito que, assim, se vocês tivessem essa cultura que a gente tem hoje, vocês meio que dariam uma visibilidade melhor para a gente, sabe? Tipo, um incentivo, porque a gente quer ficar até tarde na rua fazendo tal coisa, por exemplo, o rap. Aí minha mãe fala, isso é coisa de marginal. Eu falo, mãe, não é rap. Aí ela fica, mas isso é coisa de marginal. Porque isso não foi cultualizado pra ela, entendeu? Porque, são referências diferentes. Sim, porque ela acredita que se eu escuto aquilo, eu vou me tornar aquilo. Porque na cultura dela, na época dela, era assim, entendeu? E ela não tem essa visão. Eu tento passar, sabe? Mas ainda tem um pouco de resistência por parte dessa não culturalização dela. Como que chama sua mãe? Como Francisca. É o nome dela? Dona Francisca, um beijo para a senhora, Dona Francisca. Liberte Luiz pro hip hop, Dona Francisca. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês três aqui. Diga. A gente falou aqui de referência, né? Vocês estão falando que a sua mãe, que é de uma outra referência, não consegue se conectar muitas vezes com a gente. Vocês acham que o grande problema da geração de vocês é essa conexão por referências? Quando você está conversando, por exemplo, falar com a tua mãe, com o teu pai é complicado porque a referência é parecida. Mas quando você conversa com uma pessoa que não tem essa mesma referência, você reconhece que isso é uma dificuldade, você tenta se aproximar da referência dessa pessoa ou não tem nada a ver, vocês têm que bater o pé mesmo e comprar briga e vai nessa? Como que você joga nisso, Lulu? Bom, minha mãe, inclusive, costuma falar muito que eu sou muito diplomática, que é uma dificuldade que muita gente tem de... Eu tenho meus posicionamentos, mas eu acredito que seja uma facilidade minha de conversar com pessoas que pensam diferente, mesmo que eu discorde totalmente. Porque acho que quando a gente bate de frente com gente que tem pensamento muito diferente, a pessoa só se afasta. Então, eu não posso comparar com meus pais, que eu tenho uma relação muito próxima, meus pais são muito jovens, né, dizendo assim, mas meus avós, pessoas que, principalmente minha família do interior, que às vezes tem uma visão muito fechada, eu acho que faz parte, acho que nosso papel enquanto jovens é compreender as referências que essas pessoas tiveram, os motivos que elas têm para ter essas visões e tentar passar os motivos que a gente tem as nossas visões. Aí o diálogo fica mais fácil, Muito né? mais. Concorda, Isa? Isa? Essa história é muito engraçada. Muito Conte legal. essa história, por favor. Quando eu comecei a frequentar o Centro Cultural, minha mãe odiava. Sua mãe odiava? Odiava. Lá da favelinha. Eu ia, primeiramente, nas oficinas de rap, que eu gosto muito de rap. E aí minha mãe passou a ver que eu saía muito de casa. Ela ficava, Bela, onde é que você tá indo? Aí eu, mãe, eu tô no Centro Cultural. Ela falou, não quero mais que você vá. Só que é algo que eu gostava muito, sabe? Que eu sentia que eu tinha uma evolução lá dentro. E aí eu comecei a brigar muito com minha mãe, falando, mãe, eu gosto de lá e eu vou continuar indo lá. Foi muito difícil no começo, porque minha mãe ela tinha uma mente muito fechada para isso, totalmente diferente da minha. E muitas das vezes lá, o Centro Cultural lá da favelinha, tem um preconceito até mesmo dos moradores, da sociedade. Então, moradores não conhecem o Centro Cultural, que não pensa igual ao Centro Cultural. Sempre chegava para minha mãe e falava, olha, se sua filha for lá, ela vai virar funkeira, ela vai virar maconheira. Sim. E aí eu falei, mãe, não é nada disso. E eu tentava passar tudo isso para minha mãe, consegui passar isso para minha mãe. E ela foi lá, conheceu o Centro Cultural e viu que não tinha nada demais. E hoje ela é professora lá dentro. Do Centro sabe? Cultural? Do Centro Cultural. Bacana. Que legal. E você teve que levar a sua mãe no Centro Cultural lá da favelinha para ela ter essa percepção? Exatamente, para ela que conhecer. Legal. Qual que é o nome da sua mãe? Emiliane. Dona Emiliane, a gente quer mandar um beijo para você também, coletivo aqui, nessa mesa BH dos Jovens. A gente está começando a caminhar para o final desse primeiro bloco, mas antes eu queria que vocês colocassem, para quem está ouvindo a gente, e pensando assim, na figura que tem entre 15 e 18 anos em Belo Horizonte.
um lugar em BH que essa pessoa, esse morador de Belo Horizonte com essa idade precisa conhecer. Um lugar que precisa conhecer, de cada um, de ping-pong. Biba, Praça da Liberdade. Praça da Liberdade, você, Centro Isa. Cultural lá da Favelinha. Ah, Luana, Eu falaria o CRJ, Centro de Referência de Juventude. Acho que é aqui do lado da Central aqui do lado. também. Então, Praça da Liberdade, Centro Cultural Cultural. da Favelinha e CRJ. Você, ouvinte da Band News FM e de BH Invisível, que tem entre 15 e 18 anos, você tem uma tarefa para fazer nessa semana que começa, que é conhecer a Praça da Liberdade de outra forma, conhecer o Centro Cultural lá da Favelinha, mandar um e-mail para a Bela, cutucar ela no Instagram e conhecer o CRJ aqui no centro, em frente à Praça da Estação. A gente está finalizando esse primeiro bloco, acho que vocês já estão em casa. No segundo bloco a gente volta com mais notícia, com mais papo, mais notícia. Olha eu, tô achando que eu tô aqui praticamente no Jornal da Band, né? Substituindo o nosso Júlio. Então é isso, a gente volta já já com o segundo bloco de BH Invisível de hoje, falando com 3 jovens espetaculares da nossa cidade. Voltamos com o segundo bloco de BH Invisível, hoje falando com a Luana, o Luiz e a Bela, 3 super-heróis que aos 17 anos estão transformando Belo Horizonte. Que isso, hein? Tô jogando a bola de vocês para cima. Vocês estão demais hoje aqui comigo. Olha, eu vou ler para vocês aqui o História Invisível de hoje, que é um quadro que a gente tem sempre no segundo bloco, que eu recebo aqui da nossa equipe de pauta, uma história que eu não estou sabendo, vou ler agora para vocês e a gente discute um pouco em cima disso aqui, pode ser? Então olha que interessante. Como qualquer grande cidade, Belo Horizonte precisa estar sempre se redescobrindo e reinventando. E esse papel fundamental cabe aos jovens. Desde a revolução da contracultura dos anos 60, as novas gerações vêm assumindo a responsabilidade de trazer mudanças, inovações e evoluções para a sociedade, seja na forma de novas tecnologias ou quebrando barreiras e tabus. O futuro do mundo e, claro, da nossa cidade pertence aos jovens. E exemplos de jovens que contribuíram e contribuem para melhorar o mundo são cada vez mais frequentes, como a canadense Eden Fu, que conseguiu financiar seu projeto de escola e fundou a Sun Saluter, empresa que leva energia limpa e água filtrada a comunidades carentes. A empresa hoje está presente em 19 países e melhorou a vida de milhares de pessoas. Ou o Matthew Corin, outro canadense que, cansado das opções pouco gordurosas de restaurantes da sua cidade, resolveu... E o telefone tocou. Vou começar a gravar de novo Histórias Invisíveis. Ou eu pego, o Ico, vou pegar a do Matthew, né? Depois emenda lá, pode ser? Põe no modo avião. Modo avião. Esse telefone não é meu, peraí, vai lá. Mexe aí, Lulu, por favor. Olha aí o tiozão da Suquita aprendendo. Eita nós, viu? Tá dureza, viu, Júlio? Então vamos lá. Continuando Histórias Invisíveis, bloco 2. 3, 2, 1. Ou Matthew Corin, outro canadense que, cansado das opções pouco gordurosas de restaurantes da sua cidade, resolveu criar o seu. Com 17 anos, a idade de vocês 3, fundou o Fresh, um restaurante de comida saudável que hoje está presente em mais de 40 países, oferecendo alimentos frescos e saudáveis a baixo custo. A norte-americana Brittany Wenger é mais uma que muito jovem mudou o mundo. Aos 15 anos, ao ter um caso de câncer de mama na família, ela desenvolveu uma forma de detectar o risco de câncer através da genética. Seu estudo foi premiado e ela pôde seguir aprimorando as descobertas. Hoje, sua técnica é utilizada ao redor do planeta, ajudando pessoas de todas as idades. E por aqui, quais as atitudes, ideias e descobertas que transformarão Belo Horizonte? Vocês conhecem alguém que está fazendo uma coisa muito surreal, além de vocês 3, na idade de vocês, assim? Nossa. Quando você foi para a Universidade de Yale, você foi com outra pessoa de BH ou você se juntou a um grupo de... Não, eu fui, só eu de BH, só eu de Minas, na verdade. Tinha mais outras 5 brasileiras. Mas que é legal que hoje eu acompanho o pessoal, que foram 30 pessoas do mundo todo, que fizeram esse curso junto comigo, e hoje eu acompanho vendo como que eles estão transformando as próprias comunidades, os próprios países. Isso é muito massa. Eu acho que de diferentes formas, né? Eu tenho uma amiga que é de São Paulo, que foi comigo, e hoje ela está indo representando as mulheres jovens do Brasil na ONU. Então, eu acho que são muitas formas de transformar, né? A gente tem aí galera que transforma sendo com comida, sendo com rim, fígado, não sei, esqueci já. Mas acho que, não estou pensando em alguém, mas...
Eu vou fazer uma BH? pergunta para vocês que eu quero puxar a perna de vocês agora. Vou dar uma Diga. puxada, vou derrubar vocês três. Vocês conhecem a Malala, prêmio Nobel, né, que aos 15 anos de idade peitou o Talibã, né, sofreu um atentado, etc. Vocês acham possível surgir pessoas como a Malala aqui em BH? Ou vocês têm aquela síndrome de que aqui nada acontece e por aí vai? Nossa, de forma alguma. BH com certeza pode ter a próxima Malala. Como pode ter, como às vezes já tem, né? já Algumas tem, pessoas, assim, tipo, falta a gente não visibilidade. conhece tanto porque pela falta de visibilidade que o jovem tem, entendeu? Como eu falei, o jovem, né, é o futuro, entendeu? E com a criatividade que o jovem tem hoje, é surreal. Coisas que pessoas mais adultas não conseguem pensar para resolver certo problema, jovem, em questão de segundos, pensa, pô, por que vocês não pensaram isso e tal? Vocês são muito lentos, entendeu? E tipo assim, acontece, porque se você tem um trabalho para ser feito e você foi ensinado só daquela forma, sendo que há várias possibilidades de ser feito e você não sabe, um jovem chega e fala, X em bolinha. Acabou, entendeu? Sim. Mas Sim. eu discordo de você num ponto que você falou, de que o jovem é o futuro. Eu não acho que o jovem é o futuro. Eu acho que o jovem é o agora. Sim, Se a gente fica também jogando a concordo. bola pra, não, vocês vão ser a próxima geração que vai mudar o país, vocês vão mudar o mundo, a nossa esperança é em vocês. A gente não vai fazer nada, a gente está fazendo. Quando que vai ser esse amanhã? Que dia que é amanhã? Sabe? Então, acho que eu odeio essa ideia de jogar a bola pro futuro, eu odeio essa ideia de adultos ficarem falando, vocês vão resolver todos os problemas que a gente jogou para vocês, sabe? Eu gosto de pensar nisso. O que eu posso fazer hoje? O que eu quero? Porque para acontecer amanhã, para a gente mudar o mundo amanhã, a gente tem que começar hoje. Sim, quais são A as gente é o atitudes futuro que eu do faço, país, né? mas o que as pessoas estão fazendo para que a gente chegue nesse futuro que é tão sonhado? Ele não vai ser um dia a gente vai piscar, vai acordar e mudamos o mundo. Incrível vocês três. Bela, olha só, uma coisa que eu acho que vocês falaram aqui já a partir dessa história invisível, e você principalmente, Bela, é que precisa jogar luz a essas iniciativas, a esses jovens, essas pessoas incríveis. Como que a gente faz para vocês terem as suas vozes amplificadas? É interatividade. Eu acho que é conhecer lugares. Vocês adultos mesmo, você, a mãe da Lua, minha mãe, os adultos. O prefeito, o prefeito de agora não, né? Presidente de agora não, que ele é cocô. Ótimo. Mas é ouvir mesmo. Jovens estão falando aí o tempo todo, sabe? É o tempo todo. Tem mais jovens igual a gente aqui espalhado por aí, por Belo Horizonte toda. Você acha que falta escuta ativa de quem tem acima aí da geração dos pais de vocês? Exatamente. Falta isso aqui. Falta a gente isso. sentar numa mesa e trocar uma E ideia. trocar ideia. Falta um diálogo total sobre esse contexto. Sem vendas, né? Sem tipo assim, não, ele só tem 17 anos, não vou escutar não o que ele vou tá fazendo escutar. porque eu tenho uma Sim. experiência de vida muito maior. Exatamente. E as Corretamente. pessoas acham, assim, em geral, pelo que eu entendo e já vivi, de que por a gente acreditar que a gente tem que ser ouvido, significa que as pessoas mais velhas, a gente vai desrespeitar as pessoas mais velhas. Por sermos jovens revolucionários, a gente vai desrespeitar quem é mais velho. Eu acho que de forma alguma. Eu acho que é uma troca. Eu acho que é esse diálogo intergeracional da gente poder estar trazendo, contribuindo, sabe? Eu acho que é as pessoas mais velhas terem a humildade de escutar e abrir o coração para o que a gente pode estar contribuindo. Como que a gente faz? Antes eu quero fazer um desafio. Aliás, hoje é o dia do desafio nessa BH dos jovens, tá? Qual que é a chance da... Esqueci o nome da sua mãe, Bela. Emiliane, mil desculpas. Eu nunca mais esqueço o nome eu chamo ela de senhora, não, né? Não, pelo amor de Deus. Emiliane, Vai te a matar. Francisca e sua mãe, Ana Ana. Paula. Qual que é a chance da Ana Paula, da Francisca e da Emiliane sentarem para trocar uma ideia em Belo Horizonte? Juntas? Juntas. Igual vocês estão fazendo aqui hoje. Total. Total? E aonde vai ser essa reunião? Nós vamos levá-las para almoçar onde? Aqui, bora. Na Central. Na Central. Então pronto. Alô Lucas, alô Felipe, alô Lari, alô Pedrão. Na próxima semana traremos aqui Dona Emiliane, Dona Francisca e Ana Paula para um almoço para a gente trocar uma ideia sobre essa Belo Horizonte. O que vocês acham? Show. Se está faltando o diálogo dessa turma, tá marcado. É. Pode cobrar do João Vitor e do Ramon. Fechou? Fechou. Pessoal, uma pergunta aqui para a gente encerrar esse segundo bloco. E essa pergunta, de novo, eu vou tentar jogar vocês numa enrascada
para a gente trazer esse debate aqui. Belo Horizonte, muitas vezes, não consegue ser plural em todas as regionais. E na segunda temporada de BH Invisível, a gente falou dessas regionais e passaram por aqui algumas pessoas que não são tão jovens como vocês, mas têm entre 20 e 22 anos de idade. E eles estão nesses corres aí de tentar fazer essa network e por aí vai. Existe hoje uma centralização do que é possível fazer em Belo Horizonte na idade de vocês também? Vocês acham que tudo acontece na Centro-Sul ou vocês conhecem iniciativas que estão acontecendo aí nas outras regionais de Belo Horizonte? Isso é novo, né? Sim. Essa reunião, esse juntamento de pessoas para discutir sobre. É claro que aqui é o centro e acontecem muitas ações, mas vamos supor, aglomerado da Serra. Lá tem a Associação de Moradores do Cafezal. Lá sempre tem reuniões para poder estar discutindo assuntos sobre o aglomerado mesmo, a situação. Então, isso é novo. Você acha que é uma movimentação nova? Isso, é uma movimentação nova. BH O que acontece aqui, só no centro, está começando a se espalhar. Sim. Tá se Em focalizando em outros outros lugares. Porque É. é como se posso dar o exemplo de um vírus, por exemplo, né? Começou aqui o foco, aí de repente em um lugar aparece, aí todo mundo, uau, que isso? Aí de repente, em outro local apareceu isso, aí depois enfervesce e todo mundo fica, como isso está acontecendo? Uma epidemia Entendeu? de coisas boas. Isso. Ou como seria bom se houvesse isso. Entendi. Aqui que fala muito isso de que a distância do morro para o centro é a mesma do centro para o morro. Sim. Então, por que as pessoas não vão? Por que fica só, tipo, é muito longe, mas a galera desce todo dia? Sim. Sabe? E eu saco muito isso, assim, pelo menos as reuniões que a gente tem do Conjuve são 9 regionais. E aí nossas reuniões são sempre no centro. Porque tem a prefeitura. Mas aí fica, assim, é muito mais fácil pra mim, mas eu fico pensando, pô, a galera pega uns, sei lá, 3 ônibus pra vir, 3 ônibus pra voltar. As coisas, querendo ou não, acontecem muito aqui. Sim. Então, inclusive as questões culturais, as reuniões, tudo está acontecendo aqui. Isso é muito bom de estar começando a acontecer e também ser mais aberto para quem quiser vir, mas pensar nessa mobilidade, né? Mobilidade urbana é um problema muito grande que a gente tem em BH. E, então, se as coisas estão no centro, ok, mas vamos fazer que seja mais fácil que as pessoas cheguem aqui? Sim. Ou então vamos fazer que aconteça nos outros lugares também, né? Eu gosto do que ela falou porque o pensamento dela é muito bom, porque assim, a gente como jovem não temos que pensar só em nós mesmos. A gente tem que pensar em outros jovens também, né? Sim. Que é o fato da gente estar aqui hoje. Porque ela falou, pô, pra mim é fácil chegar aqui. E pro camarada que tem que pegar 3 ônibus, né? Meu fato para poder estar aqui. E assim, quando a gente tá num debate desse, a gente não tem que colocar o nosso, a gente tem que colocar o todo. Sim. Porque se a gente resolver um é fácil de resolver. Agora 10, 20, centenas de milhares, aí, né, tem que quebrar a cabeça. Para eu acompanhar o fervor de vocês, essa necessidade de transformação legítima que vocês 3 têm, eu proponho mais um desafio. Hoje é o dia dos desafios. Vamos só recapitular aqui então, para a gente não perder, porque senão a gente vai matar a nossa equipe de pauta, que é o seguinte, olha, a gente vai fazer essa espécie de agenda de coisas legais para se fazer em Belo Horizonte antes dos 18 anos. Tipo aquele livro, 1001 coisas para se fazer antes de blá, blá, blá. Fechou? A gente vai fazer isso. E aí, ouvinte da Band News FM, ouvinte de BH Invisível, que tem até 18 anos de idade, manda um e-mail para a gente no bhinvisível@gmail.com e se coloque à disposição para a gente montar esse panorama da cidade. A outra coisa que a gente vai fazer é esse almoço com Dona também não, né? Miriane, com a Francisca e com a Ana Paula. Vamos fazer esse almoço aqui na Central. E a terceira coisa que eu quero desafiar vocês a fazer, e eu tenho certeza, pelo que eu já conheço da Band News FM, conheço dos profissionais que estão lá e do nosso diretor de jornalismo, é tentar promover mais debates desse em algumas escolas, em algumas regionais, e aí com muita gente da idade de vocês. E eu vou fazer questão de participar, porque eu acho que dá pra gente jogar a luz a essas vozes aí, né? Amplificar essas vozes. O que vocês acham? Eu acho bacana porque, por exemplo, aqui são 3 mentes jovens, são 3 tipos de pensamento, 3 tipos de ideias diferentes que a gente pode colocar no papel. E se a gente pegar mais pessoas, vai ser trabalhoso,
mas vai dar um resultado muito bacana, porque vai ser um pouco de cada coisa, um pouco que cada um gosta, sabe? Porque se eu fazer uma coisa que não agrada a ela, ela vai ficar insatisfeita, entendeu? Eu vou ficar grato, mas ela vai ficar insatisfeita. Mas se todo mundo juntar, colocar no papel o que cada um gostaria de fazer, seria muito massa. Porque aprenderia um pouco sobre ela aprenderia um pouco sobre mim, e eu aprenderia um pouco sobre você, entendeu? E seria muito massa isso. Tudo. Sim. Eu acho que é muito massa isso. Eu acho que só da gente estar aqui, só de ser aberta essa oportunidade, de 3 jovens de 17 anos serem ouvidos na Band News, fala sério. Quando que isso aconteceu? Expor as nossas ideias, né? Com certeza, e eu acho que quando a gente amplifica isso, se eu tô aqui hoje, se eu sou quem eu sou hoje, se Bela é, se Luiz é porque a gente teve alguma oportunidade de poder crescer esse nosso pensamento, da gente poder estar fazendo o que a gente faz. E tem muita gente que tem essa potencialidade e não teve oportunidade nenhuma de chegar, de ampliar isso e de ter novas ideias. Olha o tanto de jovem gênio, pode ser tanto gênio que deve existir pelo mundo aí, que ninguém botou fé neles. Sim. Que ninguém deu uma oportunidade da mãe e falou assim, eu acredito em você, sabe? Então, falta que isso. Que eu falo muito, né, quando eu estou fotografando lá no meu serviço, é que o olhar do fotógrafo não é o olhar do pessoal dele. Ele tem que olhar por outros olhos, ele tem que olhar pela lente. Porque se você olha, assim, só por olhar, não procurar a essência, você não vai entender. É como olhar uma imagem de cabeça para baixo. Entendeu? Se a imagem foi feita de cabeça para baixo, ela tem um significado. Eu encerro esse segundo bloco com essa fala do Luiz de novo e dando o toque. O Luiz foi o nosso fotógrafo da semana. Quem quiser conhecer o trabalho do Luiz, o arroba dele no Instagram é one, número 1 em inglês, underline, clique foto. One, underline, falei certinho, Luiz? Sim. Underline, clique foto. E eu quero encerrar esse segundo bloco mandando um abraço para toda pessoa de Belo Horizonte que tem até 18 anos de idade. Por favor. E dizendo que vocês são foda demais. Fechou? Então, beleza. A gente volta já já com o terceiro bloco de BH Invisível, falando da BH dos jovens. Último bloco de BH Invisível de hoje, falando de BH dos jovens. 3 super-heróis e heroínas da nossa cidade aqui. Os 3 aos 17 anos mandando muito bem. Na minha frente o Luiz, que foi nosso fotógrafo da semana. Sim. Muito obrigado pela participação, Luiz. Mandou muito bem. Do lado esquerdo, a Bela, não te chamo mais de Isa, tomei um puxão de orelha, né? É Bela. E do meu lado direito, a Luana. 3 figuras incríveis, estão ensinando pra gente e ao mesmo tempo aprendendo. Posso dizer dessa forma? Então agora é a hora de vocês tirarem do coração o que todo mundo gostaria de fazer, ser prefeito de uma cidade. Agora eu elejo vocês 3 os prefeitos mais jovens de Belo Horizonte, ok? A mulher mais jovem e o prefeito mais jovem de BH. Então, vocês têm que falar para o ouvinte da Band News o que está no coração de vocês para os próximos 4 anos de governo. Os 4 anos de administração da Bela, do Luiz e da Luana. Posso começar contigo, Luana? Prefeita Luana, conte-me tudo. Bota fé. Vamos lá. Então, acho que se eu fosse prefeita de BH... Eu sou você prefeita é de prefeita BH. de Belo Horizonte. Então, começando hoje. Então tá, começou agora meu mandato. Eu acho que ia ter mais jovem na política. Ia ter jovem pra caramba na política. Eu acho que vai ter muito jovem na política. Fazer o máximo possível dessa ideia que eu curto muito da gabinetona, de mais pessoas participando, sabe? De mais pessoas articulando, deixar de centralizar as coisas em um indivíduo e passar a pensar no grupo. E acho que meu mandato é pensado em representatividade e pensar em especificidades dos jovens. Então, se a gente tem tantos % de jovens negros em BH, vai ter tantos % de jovens negros dentro da prefeitura. Se a gente tem tantas mulheres, eu quero que seja igual à nossa sociedade para que a gente consiga fazer pensando em como as pessoas precisam e como as pessoas sonham e como as pessoas são diversas. Então, acho que esse é meu sonho. Se a gente tiver essa administração bacana, eu acho que vamos longe. Eu acho que a Luana faria o seguinte, então, ela pegaria o censo de Belo Horizonte. Exatamente. Pegaria, ó, tem
X pessoas abaixo de 18 anos em Belo Horizonte, tentaria fazer a projeção disso em porcentagem dentro da prefeitura. Exato. Eu acho que seria uma prefeitura muito inovadora. Sim, demitir geral, colocar só do jeito que eu quiser lá. Mas antes ela seria uma prefeita um pouquinho tirana, talvez. Ela manda todo mundo. Eu vou ser bem democrática. Isso aí. Luiz, você agora é o prefeito mais jovem dessa cidade. É. Você já queria falar antes de a gente começar o bloco, então vai, solta o teu coração aqui. Nesse mandato, né, que eu estou regindo agora, o meu projeto inicial seria, tipo, colocar o jovem, que nem ela disse, no centro. Ou seja, viabilizar mais estudos para ele, porque, como a gente sabe, o estudo é a essência. Se a pessoa estuda, se ela pensa, ela vai fazer o bem, posso dizer assim, né? Porque, como a gente sabe, está tendo muito corte na educação e tal, e fazer incentivos para a cultura do jovem mesmo, ou seja, fazer uma linha de triagem do jovem na cultura. Sociologia, história, artes visuais, plásticas, etc. Porque que nem eu quero um jovem para trabalhar comigo, ele tem que saber aquilo. E para ele saber aquilo, eu tenho que incentivá-lo, entendeu? A minha política seria, porque a política que a gente tem hoje é voltada mais para o povo adulto. Você vê, tipo, baixar preço disso, preço daquilo. É isso que os adultos visam, sabe? Mas o povo juvenil não. É na questão, tipo, eu preciso de um lugar para me estudar. Lugares que estão abandonados, biblioteca. Lugares que estão fechados, centro cultural, entendeu? Tipo, a verba que está parada ali para nada, né? Eu incentivo em alguma coisa que vai dar um retorno para o jovem, que eu sei que aquele jovem que eu estou investindo pode como eu posso dizer? Pode lá no futuro fazer um trabalho melhor que o meu, mas com o mesmo ponto de vista. Ou seja, trazer para o jovem hoje aquilo que ele pode ser amanhã, entendeu? Incentivá-lo. Porque eu acredito que se você investir tempo... Eu creio assim, se você investir todo o seu tempo e suor na educação do jovem hoje, amanhã ele vai ser uma pessoa, tipo, incrível, sabe? Ele vai poder chegar em lugares que você não teve condições de chegar. Essa é uma das oportunidades que eu estou tendo hoje, agradeço muito, porque todo o investimento que está sendo feito em mim está dando muito resultado, entendeu? Eu acredito que seria bacana passar isso para todas as pessoas. E eu, como prefeito, eu regiria isso, sabe? Fazer o jovem, incentivá-lo de todas as formas. Televisão, propagandas em redes sociais, sabe? Passar com carros alegóricos que seja. Tipo, passar na rua, escola, incentivando o jovem a estudar, a seguir a cultura, sabe? Conhecer novas culturas, porque é uma coisa sensacional conhecer culturas. Eu conheci um pessoal italiano essa semana e é show. Muito top. E conhecer culturas diferentes, não tem palavras para explicar, porque você fica impressionado. Você acha que só o que você vive que é o certo, que acontece no mundo, mas não. Chega uma pessoa do outro lado do mundo e fala, é isso. Não, é isso, entendeu? E o meu mandato seria basicamente isso, voltar mais a centralidade para o jovem, porque o jovem é o pessoal do futuro. Entendeu? Você falou uma coisa muito legal, Luiz, e eu acho que esse é o seu slogan de campanha. Olha aqui, ó. Trazer para o jovem hoje o que ele pode ser amanhã. Amanhã, sim. Isso foi incrível. Sim. Incrível. Muito Bela, legal. agora é tua vez. Você é prefeita dessa cidade. Então, não tem corrupção aqui, tá, gente? Já teve meu... Então, acho que eu começaria com tarifa zero para estudantes. Eu também acho que eu criaria um projeto para intercâmbio de jovens periféricos, porque tem muito jovem periférico que é inteligente pra caramba, mas não tem oportunidade porque não chega. O que mais? Eu também investiria e vou investir, estou investindo em escolas públicas, está faltando verba em escola pública, e como aqui não tem corrupção, vai ter dinheiro para a escola pública. Então, é isso. Investimento na educação. Vocês três falaram uma coisa que basicamente é o alicerce de tudo, que é a educação. Sim. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que mora no Morro Santa Marta, no Rio de Janeiro. Ele me falou uma coisa muito, muito impressionante, que isso ficou marcado. Ele falou assim, olha, quando não tem espaço para as coisas boas, as coisas ruins tomam conta. Sim. Vocês acham que em Belo Horizonte é assim também? Quando não tem espaço para coisas boas, ruins tomam conta? Sim. Luana, Eu acho que em qualquer lugar. Bela, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Sim. A gente vence o bem com o bem. E se as pessoas não conhecem... A gente vence o bem como? Não entendi. A gente vence o bem com o bem.
Alguém bem. traduz o que ela tá falando. A gente vence o mal com o bem. A gente vence o mal com o isso. bem. Entendi. Dislexia, eu sou dislexa. A gente vence o mal com o bem. Essa foi boa. Isso. E aí, vamos pensar aqui, a pessoa não conhece educação. Já que o assunto é educação, a pessoa que mora na favela, para ela ter uma renda, ela vai entrar onde? Um tráfico de drogas. E isso acontece ainda hoje. Lá você vê amigo seu com Cara, 15, 14. muito. Na tua quebrada também. Infelizmente, já ocorreu o fato de eu meio que presenciar o óbito de um amigo meu que cresceu comigo, sabe? Pelo tráfico. Foi muito assim, eu tava indo pra escola, eu vi ele, eu falei, vamos, ele tava de uniforme e tudo e tal. Ele falou, não, vou matar a aula, tranquilo. Voltando da escola, aquele tumulto todo, e quando eu vi, eu não aguentei, comecei a chorar. Aí, infelizmente, fui eu que tive que avisar pra mãe dele e tal. Foi muito pesado. Isso tem muito tempo, Luiz? Tem sim. Eu tava no primeiro ano do ensino médio. Então, há uns 2 anos. anos atrás. Sim. 2 anos atrás. Recente, No né? Bem comecinho, recente. E lá na Serra, a mesma coisa. Sim, acontece. Às vezes, né, por exemplo, eu tenho amigos skatistas que moram lá na comunidade, só que nem sempre eles têm o apoio que merecem ter, porque eles andam bem, eles são muito bons, e eles acabam largando o que gosta para poder ganhar uma grana mais fácil, sabe? Por não ter esse apoio de pessoas. Engraçado que vocês falando, vocês sabem o que... Eu vou tentar refrasear aqui, que eu já ia falar uma besteira. Aliás, se eu estiver falando besteira, você tem que puxar minha orelha, viu? Ah, Eu não quero ser o tiozão da Suquita, não. Tá. Vocês falam comigo aqui. Mas olha só, vocês sabem o que vocês não querem, Sim. mas muitas vezes não sabem o que querem. Eu estou correto em falar assim? Corretíssimo. Sim, mas eu acho que o jovem sonha muito quando possibilita que a gente sonhe. Tem um documentário muito massa que chama Nunca Me Sonharam. Nunca me sonharam. Nunca Me Sonharam. Acho que tem tudo a ver com esse programa hoje. Quem estiver assistindo, por favor, procure, porque é muito massa que eles falam sobre jovens que nunca foram sonhados. Então, sobre jovens que os pais não sonharam, a escola não sonhou, o governo não sonhou, e aí eles não se sonham, sabe? Eles não têm nenhuma perspectiva de futuro diferente do que eles estão vendo ali na frente deles. O verbo mais importante para vocês três e para a geração de vocês é sonhar, então, vocês acham? Eu acho que é transformar. Transformar. Qual que é o seu verbo principal, Luiz? Acreditar. Acreditar. E o seu, Bela? É a ação. Ação. Então, acreditar, transformar e fazer. Exato, fazer. Mais algum que vocês acham que vocês deviam ter, assim como Pensar, né? pensar? Porque nós jovens temos muitas opções e a gente tem que usar isso, às vezes, porque a gente tá de frente para várias portas e a gente nunca sabe o que tem atrás dela, certo? E eu posso falar por mim, eu sou muito curioso. Eu tento experimentar um pouco de tudo, mas aquilo que eu já tenho uma noção de que não vai me fazer bem, não vai trazer um bom olhar para mim, eu não, tipo, que nem você falou, né? O que me faz bem, eu vou, e o que não me faz, não vou. Eu vou fazer um desafio para vocês três aqui, porque vocês são prefeitos dessa cidade. Vocês falaram que trazer para o jovem de hoje o que ele pode ser amanhã. Falaram em transformar, fazer e acreditar. Não foi isso? Transformar. Transformar, acreditar e fazer. Vocês topam fazer uma agenda para o jovem de Belo Horizonte? E a gente chama essa agenda de BH Invisível do Jovem, BH do Jovem. Vocês topam fazer isso comigo? Vamos lançar uma agenda e trazer um monte de gente para dentro. De João Vitor e Ramon, nossos produtores, já vão anotar esse negócio, porque a gente vai fazer uma espécie de dicionário mostrando o que essa BH significa para uma figura de 16, 17 anos. O que vocês acham? Não sei qual que vai ser o formato final, mas aí vocês me ajudam a definir. Tá. Porque afinal de contas vocês sabem o que vocês querem, mais do que nunca. Recados finais, pessoal. O que vocês estão fazendo aí esse mês? Dá uma dica, Bela, para quem está escutando sobre o remédio. Fala um pouquinho do Remédio Favelinha e o que tem para fazer a turma que tem entre 14, 17, 18 anos lá na favelinha. Meu Deus, é muita coisa. Remédio Favelinha, ela é uma marca de moda upcycling que nasceu dentro da favela e hoje temos 5 membros oficiais, mas que está crescendo aí. Quem quiser ir lá costurar, trabalhar com a gente, é super bem-vindo, é só querer e fazer e chamar a gente, que a gente ajuda vocês a entrar no Remexe. Para os jovens
que tem aí entre 14 e 18 anos, tem muita coisa no aglomerado da Serra. Tem o Centro Cultural, lá da Favelinha, tem o Centro Cultural Vila Marsola, o Bloco Seu Vizinho, que tem aula de bateria, de percussão toda terça-feira, é aberto para quem quiser chegar. Deixa eu ver o que mais. Tem o Projeto Tamar, que é um projeto de luta de artes marciais. É marciais que fala? Sim, perfeito, tá perfeito. Deixa eu ver o que mais. Isso tudo no aglomerado? Isso tudo no aglomerado. Dentro das 9 subdistritos do aglomerado, vamos chamar assim. Isso, lá tem 9 vilas. E também a oficina de discotecagem, que a Raquel Feu dá lá, na Associação de Moradores, em Cafezal. Do Cafezal, lá em cima, na Vila Santana do Cafezal. Isso. Um beijo pra Kika também. Luiz, o que tem pra fazer em BH? Dá umas dicas aí pra quem tem entre 14 e 18 anos. Tem essa linda biblioteca aqui do lado, né, que é a do CRJ, pra quem tiver um tempinho, pode vir visitar. E eu aconselho super também, tem a biblioteca da Praça da Liba. E, assim, eu sou um cara que gosta de estudar e, às vezes, olhar ao ar livre. Tem a Praça Raul Soares também. Tem os moradores de lá que são super gentis. Troquem ideia com os moradores de rua, porque os conselhos bons são os de pais e os de moradores de rua. Nossa Senhora, Luiz. Sim. Que coisa incrível. Sim. Os melhores conselhos são os dos pais e de moradores de ruas, porque a gente acredita que a gente já viveu de tudo. A gente acredita que nós vivemos e os nossos pais viveram de tudo, mas a gente tem que ir na ferida. Sim. Eu conversei com um morador de rua, fiquei tipo, eu tenho problemas, mas o que é os meus problemas do lado do problema desse cara? E tipo assim, eu acredito que o morador de rua, ele tem os problemas dele e assim, ele é feliz. Eu tô aprendendo a ser feliz com eles, sabe? Porque como eles superam as coisas, sabe? Tipo, morar na rua, frio, sensação térmica de menos 3 graus em Belo Horizonte. E ele está passando por isso e eu tô lá na minha casa quentinho falando, ai meu Deus, minha vida é uma merda. Então, né, conversem com moradores de rua. Posso dar um spoiler para você, Sim. depois você falou isso? Vai ter um programa dessa temporada que o tema macro que a gente está conversando aqui é gente de BH. Vai ter um programa sobre moradores em situação de rua. Sim. Vai ser legal. Ok. Vou convidar vocês para estar aqui na Central participando desse programa. Fechou? Com certeza estaremos. Luana, me diga aí dicas legais para quem está em BH com entre 14 e 18 anos. Não vou falar de evento, porque eu nem sei que dia que a gente está falando, mas eu vou complementar a Bela com alguns rolês que rolam terça-feira, também ao mesmo tempo que rola a oficina de discotecagem da Kel, tem aula lá na Academia Estação do Corpo, lá perto da Praça do Cardoso, aula de funk com o pessoal do Favelinha Dance. É uma aula muito legal, muito divertida, eu vou em todas. E pra gente ser funkeiro, igual sua mãe falou pra não ser, e sua mãe também, pra gente se divertir também. E o Bazar do Remexe, que também tem, né, mensalmente. Mensalmente, todo começo de mês tem bazar. As peças são bem baratas. E também tem o Bota Fora. A gente ajuda os moradores de lá. Então a gente seleciona uma quantidade de roupas e coloca lá na rua e as pessoas vêm e pegam. É massa, estive lá esse final de semana. Várias roupas lindas, recomendo. E complementando o CRJ, que eu acho que é um espaço que eu sou muito apaixonada, que é um espaço que é pra gente, né? Se ele tá aí, é enorme, lindo, vamos fazer acontecer. Então, é o centro de referência da juventude, então realmente a gente tem que ocupar esse espaço. Tem aulas lá gratuitas o tempo inteiro, o dia inteiro. E acontecendo eventos direto também. Então, se você quiser fazer um evento, é só chegar lá, marcar no site também. E tudo gratuito, só chegar e fazer. Então, eu acho que é um espaço muito massa para fazer tudo que quiser. Eu vou fazer uma proposta para a Rádio Band News, vou fazer uma proposta para o Ike, que é o nosso diretor de jornalismo, da gente ter um programa só com vocês. Uai, chama nós. Eu acho que vai fazer sentido. Tá incrível esse papo aqui. Eu queria ficar com vocês até o resto do ano, até o finalzinho do ano, mas a gente tem que encerrar por hoje. Agradeço o Luiz, nosso fotógrafo da semana, Bela e Luana pela presença. Esse é o BH Invisível, que tem produção de pauta da Denise Santos, do Fred Garzon, da Gabriela Matos, do João Vitor Rocha, da Nathalie Matos, da Patrícia Brandão, Ramon Moreira e centenas de pessoas espalhadas por BH. O nosso Instagram é comandado por fotógrafos livres de Belo Horizonte.
Produção executiva é do Gustavo Ziller, esse sou eu, né? Ike e Adjelovic, a Nanda Miranda e a Paty Brandão. A gente tem produção audiovisual da Renca Produções, técnico de som aqui atrás, o Gleidson Mendes, operação de estúdio do Diego Olímpio e a direção de jornalismo do nosso querido Ike Adjelovic. Realização do BH Invisível é do Grupo BH Invisível e da Band News FM, patrocínio da ABC da Construção, apoio da Seven Solutions e da Central. Ficamos por aqui até o próximo programa de BH Invisível. Valeu!